Bom dia, Pai do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, né? Esse dia que nós estaremos gravando a mensagem para o culto de terça-feira à noite, culto de oração. Coloquei uma música de fundo porque nós temos alguns sons de obra ao redor, para ver se de alguma forma esses sons não aparecem como fundo nesse vídeo. E nesse dia eu gostaria de estar convidando a você a refletir sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Eu peço para que você abra a tua Bíblia lá no livro de Reis. Vamos lá. Sempre naquele mesmo esquema, né, amados? Você vai dar uma pausada no vídeo, encontra o texto e depois então a gente segue, você segue novamente, dá o play, tá bom? 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 31 até o versículo de número 40, amém? 1 Reis 18, do versículo 31 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao que viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também a água do rego, com água do rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder os corações deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, né, de cada um de nós. Nós tivemos a oportunidade já de ouvir diversas mensagens que falam acerca desse texto, e ele é um texto extremamente poderoso, né, queridos? Ele fala sobre um momento em que o profeta Elias ele desafia os 450 profetas de Baal, e durante um dia inteiro, praticamente, os profetas de Baal tentam fazer cair fogo sobre o holocausto, não conseguem, e Elias ele faz aquilo que é o improvável, o impossível. Ele, além de pedir a Deus para que o fogo caia do céu, ele ainda encharca o holocausto, a lenha e a pedra. Muitos de nós já tentaram acender uma churrasqueira e nós sabemos como é difícil, né? Principalmente se a lenha, se o carvão estiver molhado, e então se torna impossível. Mas Deus ele fez com que aquilo que é impossível para os homens pudesse acontecer. Mas não é esse o destaque da mensagem que eu tenho para você nesse dia. Eu queria destacar algo assim muito interessante, e foi um posicionamento de Elias logo antes de colocar o holocausto, antes de fazer qualquer coisa. Ele toma uma primeira atitude. A primeira atitude de Elias diante daquela situação foi pegar 12 pedras, cada uma das 12 pedras representando as tribos de Israel, reconstruir o altar que havia sido destruído, para que aí então ele pudesse colocar o holocausto sobre o altar. O que eu tenho a dizer para ti nesse dia, meu amado, minha amada,
é que muitos de nós queremos ver o fogo descer do céu, o fogo do Espírito Santo cair sobre as nossas vidas, encher os nossos corações. Nós temos essa expectativa e é uma expectativa extremamente louvável. A gente compreende que essa é realmente uma necessidade de cada um de nós, é um desejo e arde nos nossos corações. Mas Elias, ele nos ensina uma lição muito poderosa nesse momento. Será que os altares das nossas vidas estão restaurados? A gente observa que esse era um período onde as pessoas elas haviam se afastado dos princípios de Deus. As pessoas elas estavam adorando inclusive a outros deuses, estavam praticando atos que eram completamente contrários à vontade do Senhor. Essas pessoas elas agiam exatamente contra aquilo que Deus havia determinado para cada uma delas. Algo assim extremamente triste, extremamente terrível para a vida daquelas pessoas, e estavam passando por uma situação muito difícil. Colocaram a sua fé em deuses estranhos e por isso eles estavam perecendo. Mas Elias, ele dá uma lição àquele povo, uma lição que eles nunca mais iriam esquecer, para que eles pudessem estar adorando a Deus, para que eles pudessem estar colocando as suas vidas diante de Deus, para que vivessem segundo essa adoração. E a simbologia para que isso pudesse estar sendo realizado foi a reconstrução do altar. É necessário que você entenda que altar é lugar onde se depositava o holocausto, objeto de oferecimento a Deus do culto ao Senhor. O altar, hoje em dia, nós podemos entender que somos cada um de nós, e somos o local onde o Espírito Santo de Deus habita, onde a presença do Senhor emana. Amados, se as nossas vidas não estiverem completamente restituídas segundo os princípios de Deus, nós não veremos a glória de Deus acontecendo nas nossas vidas. Nós não conseguiremos estar observando verdadeiramente o Senhor operando nas nossas vidas e através das nossas vidas. É necessário conserto, é necessário nós estarmos voltando à vontade, ao centro da vontade de Deus. E às vezes, amados, por incrível que possa parecer, nós até achamos que estamos no caminho correto, nós achamos até que estamos fazendo aquilo que é certo, porque os nossos princípios religiosos, eles estão sendo obedecidos. Nós temos orado, frequentado cultos, ouvimos a pregação da palavra do Senhor, trabalhamos até mesmo na obra de Deus, nós jejuamos. Mas essas não são garantias de que nós, de alguma forma, estamos fazendo aquilo que é correto. É necessário nós observarmos aquilo que a palavra de Deus fala a cada um de nós. Se nós recuarmos um pouco o texto da palavra do Senhor, indo até o livro do profeta Isaías, e eu te convido, aliás, recuarmos não, avançarmos. Nós avançarmos até o livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías vai estar falando, sendo porta-voz de Deus, dizendo sobre o jejum que Deus espera. Vamos ler esse texto. Isaías 58. Clama apenas nos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e não para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi,
pois que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixei livres os oprimidos e despedaçais todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em sua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrirdes a tua alma ao faminto e fartartes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, e em lugares áridos o fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Queridos, esse texto ele é extremamente poderoso, ele fala profundamente às nossas vidas, aos nossos corações. Essa é a seção do livro do profeta Isaías que está sendo direcionada ao povo que está no cativeiro babilônico, ao povo que está longe da sua terra, está passando por lutas, por tribulações, por perseguições naquele lugar. O povo que Deus está derramando a promessa de retornar para a sua terra, ter a sua vida completamente normalizada. Amados, nós temos observado que muitas vezes nas redes sociais as pessoas elas têm demonstrado uma imagem de piedade. Quando eu digo piedade, não é ter pena, não é piedade no sentido bíblico, de piedade no sentido de pessoa que procura estar vivendo de maneira religiosa, uma piedade que está relacionada à religiosidade. Tem muitas pessoas que até mesmo nas redes sociais demonstram uma piedade muito grande, falando de Deus, falando de honrar ao Senhor, falando de moral, falando de bons costumes, falando até mesmo de jejum, de oração. Mas a gente percebe que isso é algo que está voltado muito mais para o seu próprio interesse. Aqui, Deus fala, através do profeta Isaías, que esse jejum está, ao invés de relacionado com uma questão de piedade, uma questão de religiosidade, está relacionado com uma questão de amor ao próximo, está relacionado com aquilo que você entrega ao outro, com aquilo que você faz pelo outro, é o amor, é a solidariedade, são os atos de misericórdia, assim como nós vemos lá nas doutrinas wesleyanas, que tem um momento que se divide a vida religiosa entre atos de piedade, que está relacionado à religiosidade, jejum, oração, estudo da palavra, e os atos de misericórdia, que é aquilo que nós fazemos em direção ao outro. Esse cristianismo mais na horizontalidade. Amados, a gente observa que nós temos pecado por causa disso. E eu fico me perguntando, de que adianta nós proclamarmos jejum se esse jejum não é o jejum que agrada a Deus? Do que adianta, meu amado e minha amada, nós dobrarmos os nossos joelhos se nós não nos arrependemos? Do que adianta nós estarmos orando ou conhecendo a palavra se nós não praticamos? A palavra de Deus, dita por intermédio de Tiago, fala que a verdadeira religião, pura e sem mácula, é dar assistência aos órfãos e às viúvas. A gente vai na mesma linha daquilo que nós estamos vendo aqui nesse momento, querido, querida. É necessário que a gente possa estar observando que nós temos nos afastado de Deus quando achamos que estamos indo em direção a Ele. Não permita que isso aconteça na tua vida. Que você possa verdadeiramente estar voltando ao centro da vontade de Deus, e você possa verdadeiramente estar compreendendo aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça verdadeiramente com que você reflita sobre essa palavra. Orar pela sua vida nesse momento, para que Deus possa estar te abençoando poderosamente, pelos motivos de oração que nós sempre temos orado. Eu creio que o Senhor Ele está nesse negócio.
Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa estar abençoando o teu filho, a tua filha, derrama sobre eles a tua glória, o teu poder e a tua unção. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus, nos renove, nos ajuda a reconstruir os nossos altares. A nossa vida religiosa seja uma vida de sinceridade, uma vida, Senhor Deus, que nos aproxime de Ti e do nosso próximo. Nós possamos compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a realizar na vida do teu povo. Também peço, Senhor Deus, como de costume, pela vida de todos aqueles que estão trabalhando nos supermercados, na área da limpeza, Senhor Deus, segurança pública, na área da saúde, todos os serviços essenciais que estão aí funcionando. As pessoas têm se colocando em risco, Senhor Deus, para que nós possamos de alguma forma termos a nossa vida minimamente, Senhor da glória, vivida, Senhor Deus, de forma digna. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, todas essas pessoas que têm perdido seus empregos, que eles possam recuperar, Senhor Deus, resgatar a condição de se sustentarem, Senhor Deus, dignamente. Que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor Deus, essa mortandade que tem acontecido. Que o Senhor possa estar jogando por terra, Senhor Deus, esse vírus, que haja uma erradicação. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, tocando na mente dos cientistas para que eles desenvolvam, Senhor Deus, vacinas para que isso possa ser resolvido. Pai, tome em tuas mãos a vida de todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ele possa te abençoar poderosamente. Espero que logo a gente possa estar reunidos juntos na igreja. Mas até lá que você possa observar as recomendações dos organismos de saúde. Né? Fique em casa, se você puder ficar em casa. Tome todos os cuidados necessários se você for para a rua. E se cuide. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus parado sobre a face da terra. Você possa concordar dizendo amém. Deus te abençoe e até domingo, quando nós estaremos fazendo a live na Igreja Metodista.